Porque não tem nenhum texto na Bíblia que a gente possa entender que João Batista deixou doutrina para nós seguir como a Igreja de Cristo. Tá? Em relação à questão do tema muito polêmico sobre a questão de batismo de fogo, né? E vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, tá? Que está falando aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11, né? O próprio João Batista diz aqui, olha, eu vos batizo com água, mas para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que não sou digno de desatar as suas sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste bem atenção aqui, quando João Batista está falando com esse povo, ele está falando com uma multidão que ele estava batizando lá no Rio da Galileia, lá no mar do Rio Jordão. Ele estava no Rio Jordão. Quer ver? Olha o contexto aqui, no capítulo 3, versículo 1, presta atenção nisso daqui. Ele está dizendo assim, olha. Tá? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Olha, ele estava pregando no deserto da Judéia. Tá entendendo? O que ele estava pregando no versículo 2? Dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Tá? Ele falava, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Versículo 5. Olha o que ele diz aqui. Ó. Diz assim, olha. E eram por ele batizados no Rio Jordão e confessavam seus pecados, tá? Então, naquela ocasião, quem veio até eles? Naquela ocasião, quando ele estava batizando, vêm os fariseus e saduceus, né? E como ele mesmo diz, raça de víboras, quem vos livrou da condenação vindoura, né? Que ele está falando da condenação, ele fala do tal fogo, tá entendendo? Preste bem atenção aqui, que ele, quando começa a falar de fogo, tá? Ele vai começar a falar aqui do versículo 10. Presta atenção, acompanha comigo aqui. Ó. No versículo 10 ele diz assim, e também agora está posto um machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será lançada no fogo. No 10 ele já começa a falar de fogo. Bora lá para o 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De novo ele fala de fogo. 2. O versículo 12, ele dá a ideia completa desse fogo. Está aqui no versículo seguinte, ó. E em sua mão, ele tem a sua pá, é Jesus, tem a sua pá, e ele limpará a sua eira, recolherá no seu celeiro seu trigo e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Presta atenção, ele falou de novo de fogo. No versículo 10 ele fala de fogo, toda árvore que não produz bom fruto será lançada no fogo. No versículo 11 ele fala que uns seriam batizados com o Espírito Santo, que esse é o trigo a qual Jesus separa para o seu celeiro, que está falando no versículo 12, tá? E a palha ele vai queimar no fogo. Esse versículo 12 fala do tal fogo. A palha significa o quê? Seria os saduceus, os fariseus e todos aqueles que zombariam do evangelho, que não valorizariam o evangelho. Esses seriam os que seriam queimados no fogo. Aqueles que são o trigo, esses receberiam o Espírito Santo, porque quando João estava batizando ali na Galileia, ali havia todo tipo de pessoas. Vê que ele fala para os fariseus assim, ele acha que eles assim, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão? Eu, porém, vos digo que dessas pedras ele aponta para o meio da multidão, porque isso aqui é simbólico e profético, ele aponta para o meio da multidão, ele fala assim, aí dessas pedras suscitará filhos a Abraão. Ele está se referindo a pessoas que, no meio daquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem, daquele monte que estava ali, muitos se tornariam cristãos, muitos se tornariam seguidores de Abraão segundo a fé, porque Abraão foi pai da fé. Então, Abraão segundo a genealogia de Jesus Cristo. Porque em Cristo se cumpre, né, todo aquele propósito de Deus em relação à vida de Abraão. Em ti farei uma grande nação. Então, ele diz assim, olha, fariseus, você diz que são filhos de Abraão? Eu, porém, vos digo, raça de víboras. Quem vos anunciou que vocês deveriam fugir da condenação vindoura? Produzir foi fruto de arrependimento. Então, ele anuncia para eles. É por isso que naquele momento que ele está com toda aquela multidão, ele fala assim, vós, a palavra vós significa vários. Vós são vários. Vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Tipo assim, aqueles que aceitarem Jesus aí no meio de vocês, que realmente vão valorizar, vocês serão batizados com o Espírito Santo, o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Então, se daqueles que foram batizados lá no Rio Jordão permaneceram fiel, eles chegaram até lá em Atos 2. Eles chegaram até lá em Atos 2 e receberam o Espírito Santo, que é a promessa que João Batista está se referindo aqui, que está lá em Joel capítulo 2, 28. Que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne,
e assim seria a palavra do Senhor. Então, quando João Batista está falando de fogo, ele não está falando de um poder, olha o fogo, ei, papapá, olha o fogo no teu pé, fogo na mão, olha, fogo, fogo, fogo. Não é isso. O Espírito Santo não precisa de algo adicional para revelar o poder dele na sua vida. Tá? João Batista, ele fala sozinho de fogo. Ele fala de fogo só aqui nesse versículo 11. Tá? Jesus, quando começa a falar do Espírito Santo, lá em Atos 1,5, ele fala, né? João verdadeiramente nos batizou com água. Olha, ele repete o texto de João, mas vê lá se ele fala de fogo. Lá em Atos 1,5 ele não fala de fogo. Ele fala assim, João verdadeiramente vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Lá está dizendo isso? Não. Lá no versículo 5 você pode ler de Atos 1. Ele fala, vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo? Não. Ele fala, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É isso que Jesus fala. Então a história do fogo foi só João Batista que falou. Não pode ser usado isso como uma doutrina para a congregação cristã, para o povo cristão. Não existe nenhum texto na Bíblia que coloca João Batista como um daqueles que deixou ensinamentos para o povo de Cristo. Quem deixou ensinamento para o povo de Cristo foram os apóstolos de Jesus e o apóstolo Paulo. Eles que foram os presbíteros, os bispos da igreja daquela época, para poderem trazer os ensinamentos da nova aliança. Porque eles estiveram na ceia noturna, eles participaram da Santa Ceia. Vê que o Judas, ele caiu fora, Jesus dispensou ele. Falou, vai Judas, vai, faz o que tu tem que fazer, sai logo daqui, porque eu sei que tu vai querer me trair mesmo. E Judas se levanta, é outro hipócrita falso, né? Levanta e vai trair Jesus. Ainda vai fazer isso aí, ainda o gaiato. Ainda foi ainda achou certo, levantou e foi trair Jesus. Então ficou só os 11 ali que iam se converter. Esses que seriam batizados com o Espírito Santo, esses seriam o trigo que seria separado no celeiro, e todos aqueles que ouviriam a mensagem de Jesus, a mensagem de seus discípulos, que se convertessem, receberiam o Espírito Santo e estariam guardados como trigo. E a palha que seria queimada no fogo, a tal fogo que João Batista fala, aqueles que rejeitavam Jesus, os fariseus, hipócritas, fariseus, saduceus, seriam lançados no fogo que arde com fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse capítulo 22, que fala desse fogo, mergulhar, batizar no fogo. A palavra batizar significa batisma, uma palavra grega que significa mergulhar. Então, Jesus, ele mergulha no fogo, mas é no fogo de destruição. Conforme o capítulo 3 de Mateus, o versículo 10, João Batista fala que a árvore que não produz fruto será lançada no fogo. No versículo 11, ele fala de fogo de novo, depois do Espírito Santo. E no versículo 12, ele fala do fogo ser lançado, a palha ser lançada no fogo que não se extingue, mas ele queima para toda a eternidade. Essa é a revelação da palavra do Senhor. O fogo, ele não é um poder adicional. O fogo. Tem nada disso aí. A Igreja de Cristo, ela não precisa desse tipo de coisa aí, não. Eu não sei nem de onde tirar isso aí. Eu não sei nem quem foi o camarada que inventou isso aí. Se tu souber, manda uma mensagem para mim. Isso não existe na Bíblia. Jesus não repete a palavra de João. Lá em Atos 1,5, ele fala, vocês receberão o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, em Atos 1,8. Ele não fala, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, também receberão fogo. Não, ele fala em Atos 1,8. E vocês receberão poder. Ao descer o Espírito Santo, aí não falou, vocês receberão fogo, receberão poder, descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis o quê? Cheio de fogo? Não, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Era isso que o Espírito Santo vem fazer para eles. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar essa matéria ainda mais, mas está bem esclarecido. O fogo que o João Batista fala, que ele falou sozinho, era para aquele povo que estava ali se convertendo. Muitos estavam zombando, muitos não iam se converter. Esse fogo era para aqueles que não se converteriam. E quem era o Espírito Santo? Para aqueles que realmente amavam e valorizavam as coisas de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a tua vitória e o teu entendimento da palavra do Senhor. Amém.